Fala, Cripto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e já de olho no Bitcoin. É isso aí mesmo, temos um único grande suporte para uma grande correção. Então, se a gente não segurar esse ponto de suporte, a gente dá o zoom out no mensal, no tempo gráfico mensal, que é o de um mês, e aí a gente vai ver uma grande correção. Eventualmente isso vai chegar às tendências, elas são fractais. Todas as tendências precisam corrigir, uma dentro da outra precisa corrigir, e eventualmente vai chegar a hora do mensal corrigir, e temos que ter o nosso plano de jogo para quando isso acontecer, a gente saber exatamente como agir e o que fazer, quais serão as melhores oportunidades de trade, né? Lembrando que no mercado temos duas emoções predominantes, temos a ganância e temos o medo, né? A euforia e o pânico, e essas duas emoções predominantes são os que movem os mercados com uma forma mais rápida e eficiente, e isso dá oportunidades de trade, tanto em uma contra a outra. Só que o pânico ele gera muito mais oportunidades de trade do que um movimento de euforia. Por isso que eu gosto de operar no meio do pânico, e a gente tem que saber que eventualmente a gente vai corrigir no mensal, e esse movimento para baixo no mensal vai gerar um movimento de pânico para muita gente, o que nos dará oportunidades. E aí hoje a gente vai abrir aqui algumas estratégias de trade que a gente pode utilizar para quando o mensal corrigir, a gente saber exatamente o que é para fazer e pontos de compra que serão muito interessantes a gente ter em mente para ser lucrativos nesse mercado. Então, o Bitcoin nesse momento, no tempo gráfico semanal, temos o nosso último grande suporte, que é em 47 mil dólares redondo. Eu vou botar 47, que é o nosso suporte do semanal. Rompendo esse suporte para baixo, formando o nosso pivô de baixa no semanal, vamos dar o zoom out, isso a gente analisou várias vezes, e vamos começar a buscar por um fundo ascendente contra o fundo anterior. Qual é a maior probabilidade de formação de fundo ascendente no tempo gráfico mensal quando ele está em uma tendência de alta buscando por uma base de preço? Então temos duas possibilidades. Temos a possibilidade aqui, que é a mais provável, do diário em sobrevenda, e para isso eu tenho um indicador chamado de RSI Levels, que ele me mostra a que ponto o tempo gráfico diário entraria em sobrevenda. Então temos aqui 42 mil dólares, o diário começaria a entrar em sobrevenda, e temos a possibilidade desse diário esticar para pelo menos até 35 mil dólares, até ficar mais extremo, 34 mil dólares. E aí eu volto, apago esse RSI Levels aqui, eu posso apagá-lo aqui de novo, e eu já tenho meus níveis estabelecidos aqui em 42 e tudo mais, e eu dou um zoom out no mensal e a gente começa a visualizar as oportunidades. Olha só, se eu começo a entrar em sobrevenda nos 42 mil dólares, eu começo a entrar em sobrevenda, mas como eu estou no tempo gráfico diário, eu sei que do 30, do RSI, abaixo de 30, né, a gente tem uma escala que vai de 0 a 100, abaixo de 30 já começa a entrar em sobrevenda extremo, mas de 30 para 15, para 14, para 12, eu tenho que movimentar muito preço para esse RSI atingir lá. E eu tenho outro ponto de suporte aqui em 35 mil dólares nesse momento, 35, 36 mil dólares, que é a minha EMA 12, a nossa EMA, que é a média móvel exponencial de 12 períodos. Então, a primeiro toque, acredito que a EMA seja um dos pontos mais eficientes. Aí você já começa a demarcar a sua área de probabilidade de formação de fundo ascendente. Então temos aqui uma grande área que é a maior probabilidade de formação de fundo ascendente, caso a gente gere um movimento de micropânico no tempo gráfico mensal. E o mais interessante é que o RSI do tempo gráfico diário em sobrevenda é aonde ele tem essa maior chance. Então, qual seria um ponto interessante de compra caso a gente começasse a corrigir no mensal a partir de agora? Porque se a gente tiver um grande movimento de alta, um movimento de alta ainda maior, essa base de preço ela vai subir, mas é só para a gente entender como funciona, para você imaginar um possível fundo ascendente em algum tempo gráfico maior, e aí você consegue em casa de uma forma muito prática, imaginar esses pontos de apoio para você comprar, para você eu tenho capital que eu gero capital no trade, né? Eu tenho minha posição de hold que ela vai subindo a longo prazo, mas eu vou fazendo capital ganhos no trade todos os dias. Ontem a gente operou em link, teve um lucro nessa operação, e aí eu separo esse lucro, que esse lucro fica disponível para eu entrar somente em informações de fundos ascendentes em tempos gráficos maiores. E aí, se eu começar a corrigir no mensal, eu vou pegar esse meu lucro e eu vou
jogar ele dentro de um fundo ascendente no tempo gráfico mensal, que aí quando a gente tiver uma continuação, esse meu lucro acaba sendo potencializado por 2, e aí você ganha não só no trade, como você duplica esse seu capital no trade, aumentando a posição para longo prazo. E aí você tem ganhos exponenciais, né, o conceito da roda que eu explico lá na mentoria. Mas, enfim, temos uma grande possibilidade de formação nessa região, seria um ponto de compra interessante, onde eu me estaria aguardando para comprar. Claro que caso a gente chegue lá, vamos analisando todos os dias, temos vídeos todos os dias e vamos vendo juntos essa possibilidade, mas se começasse a corrigir a partir de agora, qual seria o ponto? Seria esse. E vocês podem falar, mas o Bitcoin pode continuar subindo. Legal, mas um trader tem que sempre mapear todas as possibilidades de direção do preço para eu saber exatamente o que é para fazer de acordo com a movimentação do preço quando ele chegar lá. Se a gente tiver um rompimento de topo histórico, qual vai ser a minha estratégia? Se a gente tiver uma lateralização, qual vai ser a minha estratégia? Se a gente tiver uma continuação de baixa, qual vai ser a minha estratégia? E fazendo isso, eu nunca vou ser pego de calça curta, eu vou sempre ter uma estratégia e o meu alarme vai estar posicionado lá e eu vou saber exatamente o que é para fazer quando esse meu alarme tocar. Dessa forma vocês vão começar a ser muito mais eficientes e o preço nunca vai te pegar de surpresa. Você vai sempre saber o que é para fazer e sempre ter uma carta na manga para agir no meio do pânico, porque esse movimento não vai acontecer de forma gradual. Esse movimento, se for acontecer, vai acontecer no pânico. O preço vai começar a cair mais rápido, as pessoas vão ficar com medo, não vão saber o que fazer e você vai ter a sua zona de compra, vai ser o tubarão de boca aberta esperando o preço chegar para pegar essas suas ordens e ser lucrativo nesse tipo de operação. Mas se o Bitcoin continuar subindo, rompendo topos históricos, o que a gente faz? Tem a posição a longo prazo, minha posição a longo prazo vai agradecer esse tipo de movimento, a gente está segurando a média de 12 períodos, o que é extremamente saudável aqui, e a minha posição de longo prazo ela vai agradecer esse movimento para cima, e aí voltam as nossas estratégias de trade, que é comprar no primeiro toque de 5 minutos em sobrevenda, tocar no primeiro toque de 1 hora em sobrevenda, as estratégias de trade que a gente vem acompanhando há muito tempo e utilizando há muito tempo. Se você está utilizando elas, comenta aqui para mim, olha, eu utilizo essa estratégia, ela está funcionando comigo, ou ela não funcionou por isso, comenta aqui embaixo para mim se está dando certo para você. E em tendências de alta, quando você tem um grande movimento de alta, esse tipo de estratégia é tirar doce de criança, né? Basicamente, é uma estratégia muito eficiente, ela acerta 99% das vezes. Eu não lembro a última vez que eu entrei nesse tipo de estratégia de você entrar no RSI de 1 hora em sobrevenda depois de um grande movimento de alta e eu não ser lucrativo na operação. As últimas 50 vezes que eu entrei foram 100% assertivas e é muito eficiente e vale muito a pena a gente ter para ter uma carta na manga dessa operação. Outras moedas, comentem aqui também as moedas que vocês querem ver nos vídeos e curtam esses comentários para eu saber quais são as moedas que estão na visão de vocês para eu conseguir direcionar melhor aqui. Mas eu tenho algumas aqui para análise de moedas. Vamos começar olhando Litecoin, a nossa Litecoin que rompeu o topo histórico, né? Lembrando que o rompimento do topo histórico a gente tinha o nosso topo histórico em 365 e qualquer topo rompido, topo histórico rompido, qualquer resistência rompida vira um ponto de suporte. Agora, muito saudável no diário, a gente tem uma nossa base quádrupla aqui no diário, né? Quase 4 toques. Se eu botar no tempo gráfico menor, eu tenho um belo de um apoio de preço nessa região, eu tenho um suporte muito forte aqui, e enquanto isso aqui segurar, fica muito saudável para a Litecoin. Temos um suporte mais importante em 333 nesse momento, e temos que ver agora a possibilidade de um V-shape, uma recuperação em V, que é uma recuperação 100% saudável, que deixa a força compradora tomando conta total do gráfico. A força vendedora, apesar de ter um movimento de micro pânico que atingiu 1 hora em sobrevenda na Litecoin, foi exatamente o movimento que a gente falou, apesar de não ter fechado, ele chegou a atingir 1 hora em sobrevenda, meu alarme tocou nesse movimento aqui, excelente oportunidade de trade, né? Primeira vez que toca numa hora depois desse grande movimento, é uma possibilidade de trade, tocou, excelente oportunidade de trade. Agora já estamos invertendo as médias exponenciais para cima, isso aumenta a probabilidade da gente ter uma recuperação em V e a Litecoin continuar no nosso topo histórico. Mas para a Litecoin ter um gás ainda para andar, né, acaba sendo muita informação que você tem que analisar, e esse compilado acredito que ajude
bastante vocês, a gente tem um gráfico de Litecoin contra ETH. E o que isso significa? Significa de qual está mais forte nesse momento. Duas moedas em topo histórico, e aí eu quero saber qual é a que está recebendo o maior capital. Eu sei que a dominância do Bitcoin está caindo, ou seja, está vindo o capital do Bitcoin para essas duas moedas, só que para definir qual das duas é mais forte, eu tenho que olhar o gráfico de Litecoin contra ETH. E aí para isso, eu estou olhando aqui, eu tenho uma base de suporte em 0.08356, enquanto isso aqui segurar, Litecoin tende a ficar mais forte do que o Ethereum. Por quê? Ethereum já andou bastante, já saiu de 2 para 4 mil dólares, e aí o pessoal começa a realizar lucro. E sempre que você é um trader experiente, você realiza lucro, você quer alocar esse lucro em moedas que ainda não tiveram esse grande movimento de alta. Então você não vai buscar moedas como BNB, que já explodiu, moedas como Dogecoin, que já explodiu. Você vai buscar moedas que têm um grande potencial de alta e que ainda não tiveram esse movimento. Então Litecoin é uma possibilidade, Então a Ethereum começa a migrar capital para o Litecoin, a gente começa a ver uma inversão de tendência aqui, o ideal era a gente romper 0.1 nesse momento de LTC contra a ETH, se a gente romper, formar esse pivô de alta no tempo gráfico diário, isso migraria ainda mais capital do Ethereum para a Litecoin, fazendo com que Litecoin deslanchasse mais. Se eu tenho olha como é que funciona o nosso mapa mental, né? Eu desenhei esse mapa mental já em uma das aulas da mentoria, mas eu tenho aqui Litecoin. E quais são os pares de negociação de Litecoin? São dólares, então eu tenho o USDT como par de negociação, eu tenho o BTC como outro par de negociação, e eu tenho ETH contra outro par de negociação. Isso aqui funciona da seguinte forma: eu estou posicionado em Litecoin, eu tenho um par de LTC contra BTC, LTC contra USDT e LTC contra ETH. Um alinhamento cósmico para fazer Litecoin impulsionar ao máximo seria quando os três pares estiverem favoráveis para Litecoin. Isso daria um impulso, o turbo máximo para Litecoin decolar. Então a gente está vendo uma valorização de Litecoin contra dólar. Tá, Litecoin está valorizando contra dólar, mas por muito tempo Litecoin ficou valorizando menos contra BTC. Então, apesar dela valorizar contra dólar, ela tinha um ponto negativo de que ela está ganhando contra dólar, mas o BTC está ganhando muito mais. E ela estava ganhando contra dólar, mas estava perdendo contra a ETH também. Então, na corrida dos cavalos que eu chamo, ela era o cavalo número 3. Você tinha Bitcoin em primeiro, Ethereum em segundo, Litecoin em terceiro. Agora a gente tem Ethereum em primeiro, Litecoin em segundo e Bitcoin em terceiro. Para a Litecoin virar o cavalo número 1 e passar o Ethereum, né? Agora a gente já inverteu esse gráfico aqui. Então, 1 ok, 2 ok. A gente tem que ter o terceiro ok, que é passar de Litecoin contra Ethereum, né? O par de Litecoin contra Ethereum romper para cima daria o nosso terceiro ok, nosso terceiro ponto positivo, e isso impulsionaria, a gente daria um ok em tudo. Estamos ok no dólar, tá rompido para cima, tendência de alta no dólar, tendência de alta contra o par Bitcoin, e agora precisamos da tendência de alta contra o par Ethereum para Litecoin impulsionar ainda mais. Então a gente precisa de fato desse capital migrar do Ethereum para LTC, e assim ela teria uma possibilidade maior de ganho. Esse tipo de estrutura vale para qualquer moeda. É ideal você analisar o cenário como um todo de qualquer moeda, e você vai ver que sempre as moedas que têm os grandes rompimentos e as grandes continuações, ela tem todos esses pares ok, e isso impulsiona ainda mais. É como se fosse uma confirmação da blockchain, né? Primeira confirmação, segunda confirmação, terceira confirmação. Agora sim temos uma maior probabilidade de continuação. Espero que tenham gostado. Deixa esse like aí. Comente as moedas que vocês realmente querem ver no próximos vídeos, para eu conseguir me basear de uma forma melhor. E muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.